Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje falaremos sobre Eurocopa. No vídeo de hoje então eu vou seguir um padrão que eu vou seguir até o final dessa competição, que é dar um giro, dar um resumão sobre a rodada da Eurocopa. No caso então falei sobre a primeira rodada da fase de grupos, depois a segunda, depois a terceira e assim em diante também no mata-mata. No mata-mata eu posso pensar algo diferente, mas enfim, por enquanto fica por aqui. Eu vou deixar então a classificação, vou deixar os jogos com os resultados e vou comentando sobre o que de melhor aconteceu. Falando um pouco brevemente sobre cada partida, alguns destaques e alguns comentários além que eu posso destacar. Primeiramente também eu só queria de comentar um pouco sobre o caso do Eriksen, desejar toda a força ao jogador, que cara, foi uma das experiências mais tensas que eu tive com o futebol, de aquele momento de não ter notícia, de não saber o que aconteceu direito. A imagem do ocorrido ela é muito triste, muito chocante. Toda a emoção depois que envolveu a torcida, que envolveu a esposa dele na beira do gramado, e também assim dar todas as homenagens possíveis ao capitão da Dinamarca, Kjær, não sei ao certo como se pronuncia, que foi um verdadeiro herói. E enfim, só destacar isso mesmo, que é muito, muito bom de ver que o Eriksen venceu essa luta e que ele tá bem. O que vai ser a carreira dele futebolística aqui pra frente a gente não sabe, mas o que importa é que ele saiu vivo, saiu bem dessa situação muito tensa que foi. Enfim, agora sim, vamos aí pro vídeo. Bom, primeiramente então aí o grupo A. Os resultados do grupo A, Itália e Turquia abriram então a Eurocopa de 2020/2021. E foi um confronto que me deu duas impressões bem distintas. Quanto à Itália, uma impressão muito boa, porque a Itália teve um jogo extremamente dominante, venceu por 3-0, poderia ser mais, Immobile jogou muito bem, o meio-campo da Itália foi muito bem também, mas a Turquia, por outro lado, um time que, como eu falei lá no meu vídeo de simulação, que eu vou deixar nos cards aqui, Turquia é um time que eu espero bastante e eles jogaram muito mal, tiveram uma postura muito defensiva e não conseguiram criar nada, mas a gente consegue entender isso pelo fato que a Itália teve muitos méritos também. E foi logo um 3-0, então um resultado muito bom para a Itália, e a Turquia ainda está viva. E o outro resultado foi entre País de Gales e Suíça, o empate em 1-1. E um resultado muito ruim para a Suíça. A Suíça foi melhor do que o País de Gales, chegou a abrir o placar e tomou o empate depois. O País de Gales pouco criou, o País de Gales não jogou bem, mas esse resultado, como eu disse, acaba sendo ruim para a Suíça. Porque se eles pensam em classificar, esse confronto aí pode pesar demais. Uma derrota para a Turquia e uma derrota para a Itália pode até deixar a Suíça em terceiro lugar, mas se eles ficam em terceiro lugar com um ponto, não conseguem classificar. Então aí foi um grande vacilo da Suíça, o País de Gales é o time mais fraco desse grupo e quem pretende se classificar nesse grupo precisa de tirar pontos do País de Gales, a não ser que algo muito surpreendente aconteça. Mas enfim, o resumão desse grupo a Itália mostrou muito futebol, a Turquia me decepcionou, mas ainda pode dar a volta por cima, e a Suíça entrou numa situação bem delicada. Agora, o grupo B. Primeiro, o confronto entre Dinamarca e Finlândia. Como eu já falei um pouco sobre o Eriksen no começo do vídeo, esse resultado, assim, é até difícil você falar alguma coisa, porque os jogadores da Dinamarca claramente não tinham cabeça para esse jogo. Mas enfim, tentando deixar de lado então a situação, toda a situação que ocorreu, que assim, não tem como deixar de lado, mas falando sobre o jogo, a Dinamarca ela pressionou a Finlândia, finalizou 22 vezes, a Finlândia apenas uma, e a que a Finlândia chegou foi gol. Um gol histórico para a Finlândia, inclusive, primeiro gol da história da Finlândia em Eurocopa e também a primeira vitória. Então é um resultado excelente para a Finlândia, que pode sonhar com uma classificação, dependendo de como eles forem contra a Rússia ou Bélgica. E o destaque da Finlândia fica para o goleiro Dadek, goleiro do Bayer Leverkusen, que segurou a pressão da Dinamarca, fez algumas boas defesas no decorrer do jogo, e a Finlândia então conseguiu segurar esse resultado que, mesmo que não se classifique, já valeu a pena pela experiência. E quanto à Dinamarca, agora foi realmente bem complicada a classificação, até por conta de toda a situação emocional e, obviamente, o desfalque do Eriksen. Mas como eu falei, pouco importa se o Eriksen joga ou não, o que importa é que ele está bem. E sobre Bélgica e Rússia, a Rússia é um time, como eu falei, interessante e tal, mas não supera a Bélgica, não é um time melhor do que a Bélgica. E a Bélgica amassou a Rússia, o Lukaku fez 2 gols no jogo, jogou muita bola. E a Bélgica podia ter feito mais ainda. Jogou muito melhor do que a Rússia, fez um resultado que se espera, e a Bélgica realmente tende a ter uma vida muito fácil nesse grupo. Quanto à Rússia, eu esperava realmente que esse jogo podia ser isso.
e a Rússia vai buscar sua classificação nas rodadas seguintes. Agora no grupo C, primeiro o confronto entre Áustria e Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, também estreante em Eurocopa, conseguiu seu golzinho logo com Pandev, o grande ídolo do país, que acaba sendo muito bacana mesmo que ele tenha esse gol na sua carreira, tenha esse gol como registro. Mas é isso aí, a Macedônia do Norte realmente é o time para perder todas as rodadas desse grupo e fica muito difícil que eles consigam alguma coisa. Quanto à Áustria, cumpriu a sua obrigação, contou com uma atuação excelente do Alaba, o seu capitão e o seu grande jogador, seu craque, fez um resultado muito positivo e fez um bom saldo também, e a Áustria consegue então um bom primeiro passo rumo à classificação. E o outro jogo foi um jogo muito bom, um dos melhores jogos dessa primeira rodada de Eurocopa, que foi entre Holanda e Ucrânia. A Holanda pressionou a Ucrânia jogou mais defensiva, a Holanda chegou a abrir 2-0 com o Wijnaldum e o Weghorst, e a Ucrânia chegou a empatar o jogo, sendo um desses dois gols da Ucrânia, um golaço de Yarmolenko. E a Ucrânia segurou bem a Holanda pressionou, a Ucrânia conseguiu suportando. A Ucrânia é um time que está bem interessante, inclusive o confronto entre Holanda e Áustria, entre Ucrânia e Áustria, é um confronto que vai ser muito interessante de ver logo na última rodada, então vai ser uma partida decisiva. E são dois times, assim, obviamente, não são grandes times, mas são dois times bem interessantes, legais de ver. Enquanto a Holanda conseguiu no finalzinho, então, fazer o 3-2 e garantir o resultado que, querendo ou não, ainda é sua obrigação. Apesar de, como eu disse também naquele primeiro vídeo, não achar rolando isso tudo, mas eles têm que sair desse grupo com os 9 pontos. Agora, quanto ao grupo D, primeiro Inglaterra e Croácia. Foi um jogo bem ruim, um jogo bem decepcionante mesmo. Dá para esperar mais das duas equipes. A Inglaterra é um time muito melhor do que o Southgate faz ser, em questão de elenco. O Southgate ele realmente é um técnico que limita bastante esse time, e isso também é uma coisa que ocorre um pouco em Portugal, mas eu vou falar disso lá pra frente. A Inglaterra, então, não jogou bem, mas a Croácia também, em contrapartida, não conseguiu fazer muita coisa. O jogo foi 1-0, chato, com gol do Sterling, mas no final das contas é um resultado esperado para a Croácia, que vai buscar sua classificação contra a Escócia e a República Tcheca. A Inglaterra também vai cumprindo sua obrigação de ser a grande favorita desse grupo. Quanto ao outro confronto, foi um jogo bem bom também, um jogo bem aberto, entre Escócia e República Tcheca, vitória da República Tcheca, mas foi um jogo muito bom. A Escócia criou bastante também, mas acabou pecando nas finalizações. E quanto à República Tcheca, fica o destaque, obviamente, para o Schick, do centroavante, que fez os 2 gols do jogo, sendo um desses gols, um dos gols mais lindos que essa edição, talvez o gol mais lindo que dessa edição de Eurocopa, porque foi um golaço do meio de campo, mas não foi um gol qualquer do meio de campo, não. Não que o gol do meio de campo seja qualquer em alguma hipótese, mas enfim. Ele chuta com uma curva, uma coisa de cobertura. É um gol bizarro, um gol antológico mesmo, do centroavante Schick, da República Tcheca, que decidiu o jogo então. E esse 2-0 contra a Escócia também é um resultado importantíssimo, assim como foi aquele da Áustria lá em cima. Dá um bom saldo e deixa em aberto a situação para conseguir a classificação na terceira posição, caso a República Tcheca não tire pontos contra a Inglaterra ou Croácia. Mas enfim, quanto à situação da Escócia, agora complicou bastante, porque esse era o confronto que a República Tcheca ou Escócia tinham que ganhar para tentar sobreviver. E aí então, quem perde sai muito para trás. Agora, no grupo E, primeiro Polônia e Eslováquia, um resultado bem surpreendente. A Eslováquia conseguiu vencer aí com um belo gol do Skriniar, inclusive zagueiro da Inter de Milão. A Polônia me decepcionou bastante. Eu já sabia que a Polônia é um time limitado, mas realmente eles não conseguem aproveitar minimamente o fato de terem o Lewandowski como centroavante. Obviamente o Lewandowski também tem a sua parcela de culpa, que ele não conseguiu jogar bem, mas a Polônia não dá oportunidade para ele finalizar bem as jogadas. Isso acabou pesando, a Polônia também não conseguiu se defender bem, e a Eslováquia consegue um resultado espetacular, um resultado que faz também com que eles ainda possam sonhar com uma classificação inesperada. Porque a Áustria, de novo o que eu falei sobre a Áustria e a República Tcheca, um jogo importante para se manter vivo, para poder buscar uma classificação ali pela terceira posição, mas a Eslováquia é muito menos favorita nesse grupo do que é a Áustria e a República Tcheca em seus respectivos grupos. Então é um resultado bem surpreendente para a Eslováquia, e agora vamos ver o que eles vão conseguir construir com esse começo. E quanto à Polônia, eu acho que se complicou bastante e acho difícil que eles consigam classificação. E o outro jogo desse grupo, entre Espanha e Suécia, ganha um honroso prêmio de jogo mais chato da primeira rodada. Foi um jogo muito chato de se assistir. A Espanha extremamente deficiente. Tudo que eu falei sobre a Espanha no primeiro vídeo, eu mantenho até aqui, porque eles fizeram um jogo tenebroso de ruim.
apesar das estatísticas, que, por exemplo, a Espanha finalizou bastante, a Espanha teve 80% de posse de bola, mas só para simplificar e resumir bem, a Espanha teve 80% de posse de bola, teve umas 10 finalizações a mais do que a Suécia, e as chances de mais perigo no jogo foram da Suécia. 2 chances criadas pelo mesmo jogador, inclusive, o centroavante Isaac, da Real Sociedad, que ele jogou muita bola. 2 lances que ele briga ali no corpo, cortes pequenos, de extrema habilidade. Em uma delas ele chuta cruzado e o Marcos Llorente salva quase que em cima da linha. E na outra ele cruza para a pequena área e o Marcus Berg, ele erra sem goleiro e tal. Então a Suécia ainda desperdiçou a oportunidade de vencer esse jogo contra a Espanha. E quanto à situação dos 2 times, eu acho que a Espanha ainda consegue buscar sua classificação nas rodadas seguintes, e o mesmo vale para a Suécia. A Suécia mostrou que tem capacidade de vencer tanto Eslováquia quanto Polônia. Mas realmente, pelos resultados desse grupo, eu acho que existe bem a chance que os 2 times que se classificarem desse grupo serão eliminados nas oitavas de final, porque foi realmente o grupo mais fraco até o momento. E agora vamos ao grupo F. Primeiro, Hungria e Portugal. Quem vê esse resultado, esse 3-0 para Portugal aí, acha que o jogo foi fácil, que o jogo foi tranquilo, mas não foi nada disso. Portugal construiu sua goleada nos últimos 5 minutos de jogo. Um gol aos 40, outro aos 43 e outro aos 45. Portugal jogou muito mal e, de novo, aquilo sobre limitar. Lá em Portugal eles têm uma gratidão muito grande assim, pelo Fernando Santos, pelo trabalho que ele fez, principalmente na Euro de 2016. E aquele time de 2016 de Portugal, realmente ele tirava mais do que aquele time tinha. E ele teve impacto também no vestiário muito importante para a seleção portuguesa. Mas hoje, Portugal já tem muito mais recurso ofensivo que ele não aproveita. Portugal é um time ofensivamente que já é um time muito melhor para você continuar jogando de um jeito conservador, de um jeito retranqueiro, de um jeito defensivo, igual o Fernando Santos faz. Então isso é uma coisa que Portugal tem que rever, tem que pensar novamente se vale a pena mesmo continuar desse esquema, porque eles têm capacidade de aproveitar mais no setor ofensivo. Mas enfim, sobre o jogo então, Portugal, se ele empata esse jogo com a Hungria, ia se dificultar bastante. Como eu falei, a Hungria é obrigação de goleada e saldo. Portugal acabou conseguindo até construir o saldo, então sai ok dessa partida. A única coisa que tem que rever, como eu falei, é quanto à performance do time. Enfim, quanto ao jogo, Portugal estava muito mal, Portugal não estava criando bem, Bernardo Silva fez uma partida muito ruim, o Rafa Silva do Benfica entrou e me surpreendeu e jogou muito bem. O Rafa Silva mudou o jogo, deu assistência para o primeiro gol do Rafael Guerreiro, sofreu o pênalti do segundo gol que o Cristiano Ronaldo converteu e deu assistência também para o Cristiano Ronaldo fazer o terceiro gol, que foi um gol muito bonito pela jogadinha e pela finalização do Cristiano também. E aí temos que citar também que o Cristiano Ronaldo bate mais um recorde, agora o maior artilheiro da história da Eurocopa, enfim, só mais um recorde na coleção dessa máquina de quebrar recordes. E sobre França e Alemanha, por fim, esse jogo me confirmou duas ideias que eu já tinha. A Alemanha está realmente forte, a Alemanha realmente pode sonhar alto nessa competição. O que pecou a Alemanha nesse jogo foi contra a finalização. O ataque realmente não estava encaixado, então é uma coisa que eles podem rever. Eu realmente não gostei desse esquema de 3 zagueiros da Alemanha. Eu acho que eles podem tirar um zagueiro aí e reforçar o ataque do time, ou para colocar talvez o Goretzka ali no meio de campo, que é um meio-campista que ataca muito bem a área. Mas enfim, a Alemanha criou muito bem, a Alemanha teve mais posse que a França, teve mais finalizações que a França, pecava na finalização de suas jogadas, mas jogou bem. E a França não jogou tão bem, mas a França tem um time muito forte. Então, na individualidade, a França vence. E hoje foi principalmente do Pogba. Pogba fez uma partida muito boa, vários lançamentos tirados da cartola, inclusive no gol. E ele ditou o ritmo do jogo. Griezmann foi completamente apagado na partida, realmente a gente nem viu o Griezmann em campo. Benzema teve uma partida ok, e o Mbappé criou muitas jogadas também na sua velocidade e tal. Então partidas muito boas de Mbappé e Pogba, e também da defesa da França, que segurou muito bem o ataque da Alemanha. O ataque da Alemanha não estava em um dia muito bom, como eu disse, mas com certeza o fato da defesa da França estar em um dia muito bom complicou ainda mais a missão dos alemães. E quanto à situação desse grupo, eu continuo acreditando que vão se classificar as 3 grandes seleções. A Alemanha perdeu apenas por 1-0, eu acho que contra a Hungria eles podem se recuperar e se classificar nem que seja com 3 pontos, caso perca para Portugal também. Embora, pelo que apresentaram hoje, eu acho que a Alemanha tem tudo para vencer a seleção de Portugal. E também, qualquer empate que aconteça entre essas 3 grandes seleções e vencendo a Hungria, ficam em situações tranquilas. Em resumo, eu acho ainda realmente que as 3 seleções vão se classificar
E a Hungria, tadinha, vai ser um saco de pancadas aí. Bom, o vídeo de hoje então fica por aqui. Sobre a Eurocopa então eu vou comentando nesse esquema. E quanto à Copa América, eu vou fazer vídeos mais pro final, mais quando tiver no mata-mata, porque essa fase de grupos da Copa América vai ser bem assim. Porra, tem 5 times no grupo e classificam 4, então não vai ter tantos jogos relevantes para se comentar alguma coisa. Mas algum assunto especial eu posso falar também, no mata-mata da Copa América eu vou falar. E é isso, então deixe o like no vídeo, deixe nos comentários o que vocês destacam nesse começo de Eurocopa, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!